Amém, Deus. Glória a Deus. Estamos nos versículos, né? Talvez um dos mais conhecidos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essas mulheres, né? Mulheres virtuosas. Amém, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Amém. Bendito é tu, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos acharam aí, irmão? É Provérbios 3:10 mesmo? Eu perdi a passagem, mas eu tenho ela marcada aqui, eu vou ler para os irmãos. Amém. Se os irmãos tiverem aí, né, na cabeça aí, ela diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? 31. 31, é? Amém. Amém. 31, eu acho. Mulher que todas nós almejamos, estamos a caminho. Glória a Deus. É. 31, 10. Aleluia, Jesus. Então vamos lá, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubi. Glória a Amém, Deus. amém. Quero estar fazendo uma oração. Você pode continuar sentado mesmo, se você quiser. Deus maravilhoso e eterno. Papai, mais Sim, uma vez, Deus. ó Deus, estamos aqui reunidos na tua presença, Pai. Oh, Pai, hoje estamos aqui pelo chá, Senhor, Pai, para as mulheres. Papai, o Senhor tem nos reunido aqui, Senhor, com um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor venha, Senhor, falar com o nosso coração, Senhor Deus. Porque todas as palavras, Senhor, que estamos vendo, Senhor, faladas aqui, Senhor, elas têm um propósito, elas têm um fim. Em nome de Jesus, Papai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, de uma maneira diferente da maneira que entramos. Amém, Senhor, Jesus. Senhor, manifestar, Senhor, o teu poder e a tua glória na vida de cada um, Senhor, dessas pessoas que estão nesse lugar, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Aqui, esse versículo, irmãos, ele está se referindo ao valor de uma mulher, né? Quando nós olhamos para uma pessoa, nós não compreendemos o verdadeiro valor que ela tem. Nós não sabemos o que o Senhor, Ele reservou para cada uma de nós. Mas quando se fala de mulheres, nós vemos, né, a luta que as mulheres já passaram, né, aí no decorrer, né, desses anos. Quantas lutas, quantas pelejas para chegarmos até aqui e termos a liberdade que temos hoje, né, e temos tudo que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós e ver quem realmente nós somos. Muitas vezes esquecemos de buscar a Deus e enxergar realmente o que o Senhor enxerga em nós, porque tantas vezes corremos atrás de tantas coisas. Hoje vemos tempos tão difíceis, talvez eram para ter mais pessoas aqui, mas por causa de trabalho, por causa de dificuldade da vida, elas não estão aqui hoje. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para que nós venhamos enxergar verdadeiramente o que nós somos, o que nós representamos. Então, como a palavra do Senhor disse, o nosso valor, ele excede ao de rubis. Quando nós temos uma joia, nós pegamos essa joia e colocamos ali num lugar especial, e coloca-se guardas para proteger aquela joia, né? E coloca-se ali pessoas para vigiar para que ela não seja roubada. E muitas vezes o Senhor está chamando a nossa atenção para que nós venhamos compreender o valor que nós temos. Hoje a mídia lança tanta coisa em cima de nós estamos aprendendo a ser sensuais, nós estamos aprendendo a fazer as coisas porque o inimigo ele trabalha 24 horas. E muitas vezes a mídia ela tem um papel muito grande, né, sobre a nossa vida, porque a televisão ela nos influencia, vamos dizer assim, né, influencia cada um de nós, porque todos nós vivemos, né, nesses tempos modernos. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para que nós venhamos olhar para trás um pouquinho e enxergar verdadeiramente o nosso valor, enxergar aquilo que o Senhor muitas vezes tem preparado para nós. Quando nós olhamos para a vida de Rebeca, nós vemos que Rebeca ela foi fruto de uma oração. A Bíblia diz que Abraão, já estando ali velho de anos, já estando, né, ali com a sua idade já avançada, ele chamou ali o seu servo Eliezer e disse: olha, Eliezer, eu vou te dar uma das tarefas talvez a mais difícil da sua vida, porque quando nós falamos de mulher, nós não podemos deixar de falar de família, nós não podemos deixar de falar de filhos, porque isso faz parte do nosso dia a dia, isso é a nossa vida, nós vivemos à volta disso. Então Abraão ele chamou o seu servo e disse: olha, eu vou te dar uma missão muito difícil. Você vai fazer uma promessa para mim que você vai arrumar uma esposa, uma boa esposa para o meu filho Isaac.
Porque o que nós temos de mais precioso na nossa vida, irmãos, são os nossos esposos, são a nossa família, são os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe. Isso é o que nós temos de mais precioso na nossa Aleluia! vida. Muitas vezes a sociedade quer nos obrigar a correr atrás de dinheiro, de riqueza, de coisas materiais, quando o Senhor está nos chamando para nós olharmos um pouco para dentro de nós, Glória a para dentro Deus! da nossa casa, para nós buscarmos um pouco mais, né? E estarmos junto com a nossa família, um pouco mais de amor, porque hoje os vencedores não são aqueles que conseguem ter carros de grandes marcas, não são aqueles que conseguem ter um grande apartamento, não são aqueles que conseguem granjear grandes riquezas, mas os vencedores no tempo que nós estamos vivendo é aquele que consegue olhar para dentro da sua casa e enxergar no seu filho ali uma pessoa boa, enxergar no seu esposo uma pessoa amorosa, é ter um pouco de carinho dentro de casa. Esses são os verdadeiros vencedores. Aleluia, Jesus! O mundo ele está aí para nos enganar. Hoje eu estava vendo, né, na televisão passando, um homem falando, olha, quando eu vou plantar, eu pego a semente, eu mando essa semente para análise, para ver se o que eu realmente estou plantando é bom, para ver se aquilo que eu estou colocando no meu solo, se eu vou fazer uma boa colheita mais tarde. Então talvez isso sirva para nós também nos tempos de hoje, que nós venhamos, né, observar a semente que nós estamos lançando na terra. Às vezes nós corremos atrás, irmãos, do que não precisa. Às vezes nós buscamos tanta coisa, quando o Senhor está falando que nós temos que prestar mais atenção na pessoa que está do nosso lado. Às vezes, Aleluia! por tantas tribulações, por tantas lutas, por dinheiro, irmãos, passamos por tantas coisas, quando devemos olhar o nosso chamado, porque nós não fomos chamados, irmãos, para correr atrás de coisas materiais, mas quando nós recebemos um chamado de Deus, é para que nós venhamos, né, ser sementes do amor de Cristo, é para que nós venhamos ter na nossa vida um espelho que reflita não a glória do mundo em nós, mas que reflita a glória do Senhor que nos chamou sobre a nossa vida. Aleluia! E eu acredito que Eliezer, quando ele se dobrou diante da presença do Senhor, ele podia ter saído ali. A Bíblia diz que quando ele chegou ali naquela terra, ele levou consigo 10 camelos, e levou consigo um presente. E a Bíblia diz que tudo que havia na casa do seu Senhor, ele levou com ele, para lhe conseguir uma boa esposa para o seu filho. Então nós somos pessoas, eu quero que você entenda nessa noite, que o nosso valor ele é tão grande que não há tesouro que possa comprar, não há tesouro que possa valer a nossa vida. Nós somos pessoas preciosas, nós somos pessoas especiais, mas que para isso, para que as coisas aconteçam na nossa vida, nós precisamos entender o nosso verdadeiro valor, nós precisamos compreender Aleluia! o que Deus tem através de nós. A Bíblia diz que aquele homem, ele chegou e fez os seus camelos se ajoelharem, e ele olhou e estava na hora daquelas moças virem tirar águas, né, ali daquele poço, e ele podia simplesmente ter dito, olha, eu estou aqui procurando uma esposa para um moço bonito, para um moço rico, que tem muitos bens, ele iria arrumar ali pelo menos umas 10, no mínimo ele iria arrumar. Mas uma esposa não é qualquer coisa. Uma mulher não é qualquer mercadoria. Aleluia! Uma mulher não se compra por qualquer preço. A Bíblia diz que ele bateu o joelho no chão e disse, Senhor, eu faço um propósito com o Senhor. Aquela que vier até mim e me der água de beber e oferecer água para os meus camelos, essa será a pessoa escolhida. Glória a Deus! Nós temos que ter discernimento de Deus nos tempos que nós estamos vivendo. Às vezes nossos problemas nós contamos para todo mundo, mas nós não nos dobramos diante da presença do nosso Deus, Aleluia! de um Deus Criador, de um Deus que sabe como nós somos feitos, de um Deus que nos conhece até mesmo pelo avesso, para desabafar com o Senhor, para ter uma conversa sincera com o nosso Deus, e muitas vezes está faltando isso na nossa vida. Eliezer, ele tomou a atitude correta naquele momento. Ele disse, Senhor, eu não quero qualquer pessoa para o meu servo. Eu quero uma mulher que vai refletir o que o meu servo realmente é. E o Senhor está procurando também em nossas vidas. Mulheres, não só mulheres, mas servos e servas que reflitam a glória do nosso Senhor aqui na terra. Eliezer, ele estava ali buscando uma pessoa especial. E o Senhor talvez esteja aqui no nosso meio, porque a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Eu não sei se você já percebeu, mas o Senhor, ele está aqui. O Espírito de Deus Aleluia! está aqui nesse lugar, nessa tarde. Amém, Jesus! E ele está falando aqui, né, com vidas, a respeito de famílias. E talvez
talvez eu venha sair mudado daqui, talvez você venha sair daqui com uma opinião diferente da vida que estamos levando. A Bíblia diz que Eliezer, ele se encontrou ali com aquela mulher e ele disse, olha mulher, me dá de beber. E aquela mulher disse, Senhor, eu não vou só dar de beber para o Senhor, mas eu vou dar de beber para os seus camelos. Já deu água de beber para camelo, irmão? Como é difícil. Camelo bebe uma água, irmãos, e a Bíblia diz que ela ia e voltava e dava de beber aqueles camelos, irmãos. Nós temos que perguntar para o Senhor qual é a posição que nós temos que estar na presença dEle. Talvez por falta de oração, talvez por falta de buscar, nós estamos pagando preço por uma coisa que não era para nós estarmos pagando. Às vezes por falta de dobrarmos os nossos joelhos no chão, às vezes por falta de buscarmos direção de Deus. Nós estamos vivendo numa casa atribulada, às vezes por falta de entregarmos o nosso caminho ao Senhor. O nosso filho às vezes hoje está na droga, às vezes hoje por falta de comunhão com o Senhor. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, irmãos, que o Senhor, Ele não está comigo só nos momentos difíceis da minha vida, não. Mas Ele está comigo no meu dia a dia. Ele está comigo em todos os momentos. Se eu quiser falar com o Senhor, eu posso simplesmente dobrar o meu joelho e o meu telefone vai dar direto na linha dele, porque Ele não está ocupado. Porque o telefone do Senhor não dá ocupado. O telefone do Senhor, ele não sai fora de linha, né? Como diz aí, né? Fora de área. Ele não sai. Então, se eu e você fechamos os nossos olhos aqui nesse momento e apresentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque nós somos escolhidas pelo Senhor. Eu e você, nós não estamos aqui, não é a bom propósito do destino, não como muitos acreditam. Mas o Senhor, Ele nos escolheu e é um tempo determinado para todas as coisas. Amém. E talvez seja hoje o tempo de começarmos uma nova caminhada na nossa vida. Talvez seja hoje o tempo de começarmos, né, a falar para o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? A Bíblia diz que Rebeca, ela era uma pessoa obediente. E a bênção, irmão, ela só vai ser na vida de quem obedece. Amém, Jesus. Como é que eu vou olhar para o meu Deus e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero isso e aquilo. Se eu sou uma pessoa desobediente a Deus, se eu não ouço mais a voz do Espírito Santo, se eu não tenho mais tempo para estar com o meu Pai conversando com Ele, se eu não presto mais conta dos meus atos a Deus, como é que o Senhor, Ele vai abençoar uma pessoa que está totalmente fora dos propósitos do Senhor? E Eliezer, ele sabia disso. Ele sabia que ele procurando uma pessoa especial, uma pessoa que fosse direcionada pelo Senhor, a vida do servo dele seria diferente. E talvez o Senhor tenha colocado eu e você lá dentro da minha casa, dentro da sua casa, para fazermos a diferença. Amém, Deus. Está aí Deus. nos oferecendo coisas tremendas a cada Aleluia. dia. Hoje, irmãos, nós temos que buscar o que é espiritual. A Bíblia diz que Rebeca, ela foi uma mãe manipuladora. Nós conhecemos, né, um ditado que diz aí hoje, né? E a própria Bíblia diz que o homem, ele é a cabeça da sua casa. Mas eu escutei uma mulher dizer outro dia que a mulher, ela é o pescoço. Então nós é que damos direção no que vai acontecer na nossa casa. A Bíblia diz que Rebeca, ela fez ali, ela fez o seu filho Jacó passar ali por mudanças, ela colocou pelos ali no corpo dele, para que ele viesse receber a bênção do pai, porque ela sabia que depois do pai ter declarado a bênção, ele estaria abençoado. Isaú tinha vendido o que ele tinha. Talvez o Senhor tenha dado coisas para muitas pessoas que não têm interesse nas coisas do Senhor. Talvez o Senhor, ele tenha dado muitas coisas para vidas que não querem o que Deus ofereceu. Então Rebeca sabia que Esaú não tinha amor pelas coisas do Senhor, que Esaú não estava procurando servir ao Deus verdadeiro. Esaú, ele se casou com a filha de Ézer, ele fazia provocações aos seus pais, ele era um homem que não tinha a sua mente virada para as coisas do Senhor. Jacó não. Jacó, ele ouvia a voz do Senhor, ele obedecia a voz do Senhor, tanto que ele trabalhou 14 anos pela sua esposa. Compreenda o valor que você tem dentro da sua casa. Quando eram feitos casamentos, aqueles homens, eles tinham que pagar dotes para os seus pais para tirarem as suas filhas de dentro de casa. Jacó, ele pagou com 14 anos de serviço. E Sara, quando ela se casou, ela recebeu ali a sua coroa. Ela virou uma rainha. Então compreenda o valor que você tem. Compreenda que o valor que estamos vivendo hoje não é o valor do dinheiro. Não é o que o dinheiro pode comprar. Não são as roupas caras que às vezes, né, muitas pessoas podem usar. Não vai fazer diferença na sua vida. Não é o carro que você anda. Não é o apartamento que você mora. Não são os móveis da sua
sua casa que são caros. Não são Glória a os dinheiros Deus. no banco, mas vai fazer diferença na sua vida. É quando o Senhor entra na sua casa. É quando o Senhor está na direção das suas coisas.